Isso aí, meus queridos, vamos que vamos. Lá no livro 2, no volume 2, então, obviamente, livro 2, página 373, tem uma questãozinha que pode ser perigosa. Olha a questão 17 ali, como os caras colocaram alguns detalhes ali que, se não estiver bem atento, a gente pode se perder. O gráfico a seguir representa uma transformação isométrica. Isso já começa entregando um monte de coisa. Se a transformação é isométrica, quer dizer que o volume é constante. E como o trabalho é pressão vezes variação do volume, se o volume não variou, não haverá trabalho. Então já vale a pena até decorar, se for o caso. Transformação isovolumétrica, isométrica ou isocórica, que são sinônimos, o trabalho é zero. Primeira coisa importante. De A para B, onde a energia interna U de 1 mol de oxigênio varia em função da temperatura. O cara estava numa situação A e foi para uma situação B. A energia interna está expressa em calorias. A temperatura foi de 300 para 400 Kelvin, enquanto a energia interna foi de 500 calorias para 900 calorias. Ele fez essa descrição toda, não custa anotar, né? Ele falou que é 1 mol, vai que eu preciso, né? A quantidade de calor absorvida pelo gás durante a transformação em calorias, ele quer saber a quantidade de calor. Se o aluno não está bem na física, ele vai no formulário e vai começar a investigar toda a fórmula que tem que. Ele vai lá e vê o que macete, aí ele percebe que ele não tem a massa, nem o calor específico, só a variação de temperatura, ele desiste. Ele percebe que o que moleza não falou em mudança física, ele desiste. Se ele vai na fórmula da potência, de potência e energia sobre tempo, ele percebe que não tem o tempo nem a potência, então ele desiste. Vai chegar uma hora que ele vai se deparar com a fórmula Q igual a W mais ΔU, que é a primeira lei da termodinâmica. Ou ΔU é igual a Q menos W, tanto faz. Essa tem que ser a nossa saída. A quantidade de calor, eu quero saber. O trabalho, ele disse que era zero, porque era isométrica. Se eu descobrir o ΔU, eu acho a quantidade de calor. E já que ele falou o U inicial, que era no ponto A, e o U final, eu posso calcular o ΔU fazendo final menos inicial. O final é o estágio B e o inicial é o estágio A. O B, 900 calorias, menos o A, 500 calorias, variação da energia interna U, 400 calorias, quase que eu vou para o Joule já. Então, já que a variação da energia interna foi 400 calorias, a única explicação é que o cara recebeu 400 calorias, já que ele não realizou trabalho. Então, o trabalho foi zero e a quantidade de calor foram 400 calorias. O que ele pedia mesmo? A quantidade de calor absorvido, 400 calorias. Letra B. Então, um detalhezinho, lembrar que isométrica, o volume é constante, trabalho é nulo. E lembrar que para calcular uma variação de energia interna, se eu tenho o final e o U inicial, é fazer o final menos o inicial. Que presta para eu já fazer da colega? Vou aproveitar o embalo e vou fazer a questão 12 da página anterior, para a gente ganhar uns minutinhos aqui. Questão 12 da página anterior do livro 2. Livro 2, página 372, questão 12. Um sistema composto de N mols de um gás ideal sofre a transformação mostrada no gráfico. Olha que curiosa a transformação que o cara sofreu. Que tipo de transformação é essa aí, meus queridos? Ó, o segredo está aqui, ó. O que aconteceu com o volume do gás? Não se alterou, né? Na situação 1 o volume era V, na situação 2 o volume continua V. Tu vê, a transformação é isocórica, é isovolumétrica. Portanto, eu já sei que nem na questão anterior que o trabalho é zero. Mas vamos lá, ele começa a fazer afirmações sobre essa transformação. 1. O trabalho envolvido na transformação
representa o ΔU, vai ser um número negativo. Então o calor vai ser um número negativo, mostrando que o cara perdeu energia térmica na forma de calor. Esse gás cedeu energia térmica ao meio. Durante a transformação, o sistema cedeu calor para o meio. Esse menos representa uma perda de calor. Verdade? Item 3. A energia interna do gás na condição 2 é menor do que a energia interna do gás na condição 1. Sim, se a temperatura diminuiu, é porque a energia interna que depende da temperatura diminuiu. E ele falou que a energia interna do gás na condição 2, após a redução de temperatura, é menor do que a energia interna do gás na condição 1, antes da redução de temperatura. Verdadeiro. Então, 2 e 3 são verdadeiras. Letra D. Ótima questãozinha para a gente pensar termodinamicamente. Beleza. Estou à disposição, galerinha. É só perguntar.